Olá, amigos, telespectadores da programação da TV Ativa. Nós, com muita alegria, começamos o programa e queremos ficar contigo 30 minutos falando da Palavra de Deus. Está aqui do meu lado o servo de Deus que vai ter essa responsabilidade e vai trazer a mensagem do nosso irmão Paulo. Prazer, Paulo. Prazer. Paulo, o que Deus colocou no coração para transmitir hoje para os nossos telespectadores? O que ele colocou foi que a nossa grande e única esperança é Jesus Cristo. Amém. Então fica conosco. Ouça a voz do Senhor falar contigo no programa O Viver é Cristo. Olá, amigos da TV Ativa, é um prazer estar com vocês aqui neste momento para a gente compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aí, você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12, Efésios 2 e 12, diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora,
Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Talvez há uma linguagem aqui difícil de entender um pouquinho, mas nós vamos explicar aqui a parte mais fácil. Nós temos aqui um pouco tempo. Mas nessa noite, nesse tempo nosso aqui, eu gostaria de falar para você acerca da esperança que há na pessoa de Jesus Cristo. Uma esperança bendita, uma esperança única na pessoa dele. Nós não podemos viver aqui a nossa vida, o tempo nosso aqui, sem essa esperança, tanto na sua volta, no seu retorno. A Bíblia fala da esperança da sua volta, quando ele vai voltar entre nuvens, de uma forma muito rápida, como abrir e piscar de olhos, para levar todas as pessoas que aqui, nessa esfera terrestre, se converteram a ele. Creram nele como Salvador pessoal e Senhor, aceitaram a fé, abraçaram a fé e foram salvos. Ou seja, ele vem buscar todos os salvos, todos os redimidos. Ou também ele vem buscar a sua igreja, ou seja, todo esse povo que creram. Está em todo o universo, em toda parte do mundo, há pessoas que creem. Então, vai ser um encontro maravilhoso entre nós e o Senhor Jesus, entre nuvens. Sabe, esse encontro pode acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, daqui a um dia, uma semana, não sabemos. Mas há algo que sabemos, que ele está próximo pelas coisas que estão acontecendo. Então, essa esperança em Jesus Cristo, você não pode viver aqui, ou eu viver, sem essa esperança. Não só na sua volta, mas também a esperança após a morte. Quantas pessoas que partem aqui deste mundo não têm certeza da sua salvação? Ou mesmo vivendo aqui, não tem nenhuma expectativa sobre a vida além túmulo, aonde eu vou comparecer na eternidade. Mas sabe de uma coisa? Essa esperança, essa certeza absoluta, você só pode encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeiro porque ele venceu a própria morte. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 14, ele fala que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Significa que quando ele morreu e ressuscitou, ele ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Então, ele é Senhor de vivos e de mortos. Então, a vida eterna está nele. E é ele mesmo que administra essa questão da vida eterna, quando João, na sua carta em Apocalipse, ele diz ali que Cristo tem a chave da morte e do além-túmulo. Ele administra esta área após a morte. É ele que administra isso aí. Está na sua mão. Então, quando você crer, quando você confia na obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário de uma vez por todas, quando você aceita o sacrifício, Deus declara a você e eu, declara pela fé, você uma pessoa justificada. Declarada justa diante de Deus, perdoada, totalmente salva, redimida pela obra redentora de Jesus Cristo. Por isso que essa esperança bendita, você não pode viver aqui sem essa certeza. Você pode ter os maiores bens nessa cidade, ou aonde você vive aí. Você pode estar cercado dos maiores confortos, mas sabe, nada disso te vale se você não tem essa esperança de vida eterna após túmulo, após a sua morte. E esta garantia, quem te dá é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não há outra pessoa capaz de garantir. Quando o escritor aos Hebreus fala acerca dele,
Fala que depois de ele ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à destra da majestade na altura. Ninguém poderia sentar-se à destra de Deus. Jamais alguém podia sentar, a não ser ele. Então ele entrou lá, na presença do Pai. Lá na habitação de Deus. Entrou lá por você e por mim como grande sumo sacerdote. Então outro texto que fala em Hebreus também fala que ele penetrou os céus. Ele foi lá como nosso precursor, como aquele que foi na frente. Ele foi na nossa frente, foi na minha frente, tá? E como o nosso querido irmão Antônio Matias, que leu aqui, fala que vem a hora, e já chegou, que os que estiverem no túmulo ouvirão a voz dele, vão ouvir a sua voz. Seja em quaisquer circunstância, em qualquer lugar, todos vão ouvir a sua voz, até o mar vai entregar os seus mortos. Até o mar. Pessoas que morreram no mar, foram comidas por tubarões. Mas essas pessoas vão ressuscitar, vão ouvir a voz dele, aonde eles estiverem vão ouvir. Ele vai trazer essas pessoas, colocá-las em seus próprios corpos físicos e unir a alma deles e o espírito, vão estar os três unidos para comparecer diante dele, seja no grande trono branco, ou seja, diante dele no Bimá, ou seja, onde fala que vamos no tribunal de Cristo para prestar contas a ele, para nós estarmos com Cristo para sempre num gozo eterno. Então é muito importante você ter essa esperança baseando a sua fé em alguém de tamanha grandeza, alguém de tamanha significância, alguém que não há outro igual, ele é singular. Então, se você não tem esperança após a morte, se você não tem esperança do amanhã, se você partir aqui, é porque você não confiou em Jesus Cristo. É que você não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Você pode estar confiado, às vezes, nas suas obras, que não vai te salvar. Você pode estar confiado na sua religião. Você pode estar confiado na sua formação, na sua boa formação, que eu acredito, mas nada disso pode salvar você. Sabe por causa de quê? Que o mal está dentro de nós. O pecado está dentro de nós. O pecado exige que se pague o preço. Se Deus, na sua justiça, exige o pagamento do pecado, o pecado tem que ser punido. Por isso que Cristo recebeu o castigo pelos nossos pecados quando foi à cruz do Calvário. Então ele pagou o preço total. E Deus aceitou plenamente aquele sacrifício para cobrir todo e qualquer pecado. Não há pecado que ele não possa cobrir. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, ele fala assim: onde o pecado abundou, a graça superabundou, cobre todo e qualquer pecado. Sabe, meu amigo ouvinte, por quê? Porque foi um sacrifício perfeito que Cristo, ele ofereceu-se a Deus. E Deus, na sua justiça perfeita, inflexível, olhando aquele sacrifício, Deus que esquadrinha todo o coração. Esquadrinhar significa colocar o coração em quadro, fazer um exame minucioso. Deus esquadrinhou o coração daquele cordeiro. Ele aceitou porque foi um cordeiro perfeito, capaz. Por isso que a carta aos Hebreus fala assim, que Jesus Cristo pode salvar totalmente os que por ele se cheguem a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Isso é maravilhoso, você confiar num Salvador assim. Você pode ter paz. A morte não é problema. A morte não é problema para ele, porque ele venceu a morte. Que maravilha. A morte não deve ser problema para você, se você confiar no Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas aqui do texto que eu li, eram pessoas que Paulo pregou para elas, lá nessa região da Ásia Menor, lá na cidade de Éfeso, pregou na sua segunda viagem missionária e também na terceira. E houve um grupo ali que se converteu. E Paulo agora, ele escreve uma carta para essas pessoas, para nós também, essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, aos Efésios. Ele fala que Paulo agora vai lembrar eles, essas pessoas que se converteram, estava já reunindo ali, lembrar que eles, antes da conversão, antes de crer em Jesus Cristo, antes de conhecer a Deus, eles viviam sem esperança. Paulo fala aqui, nesse verso 12. Não tinha esperança. Quantas pessoas hoje também estão vivendo sem esperança, sabe disso?
porque não confiaram em Jesus Cristo. Paulo fala em Romanos da esperança que o Evangelho traz. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas para nós. É uma esperança deste Evangelho que nós estamos pregando aqui, falando. Este Evangelho que mostra a vida, o nascimento, vida, morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Centraliza a pessoa dele para mim e para você. O Evangelho dá esperança. Sabe, quando você recebe o Evangelho, você crê no Evangelho, você não vive mais sem esperança. Quantas pessoas vivendo hoje sem esperança? Mas também Paulo fala, viviam sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo? O que é viver sem Deus? Viver sem Deus é viver sem conhecer a Deus. Ter conhecimento de Deus. Viver sem Deus é viver sem comunhão com Deus, sabe? Em João capítulo 17, versículo 3, Cristo fala assim, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecer a Deus no sentido, conhecê-lo numa experiência, através de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Não tem outra maneira de conhecer a Deus se não passar por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio revelar o Pai. Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós somos aceitos por Deus, porque aqui ele fala assim, mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Olha lá. Eles conheceram a Deus porque foram aproximados, levados pelo sangue de Jesus Cristo. E quando fala o sangue de Cristo, está falando do perdão obtido pela cruz do Calvário, pela morte na cruz. A morte de Cristo na cruz tratou do pecado deles e eles alcançaram o perdão, agora eles foram aproximados de Deus. Antes não conhecia a Deus, sabe? Muitas pessoas hoje também não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Eles falam assim, não, eu conheço a Deus. Deus já fez muita coisa na minha vida. Eles confundem isso. Deus continua fazendo coisa na nossa vida, claro. Mas conhecer a Deus é conhecer Jesus Cristo como Salvador. É quando o homem reconhece em Jesus Cristo o perdão dos pecados e a salvação e aceita, e você conhece a Deus. Ele disse que o que vê a mim, vê ao Pai. Sabe? É muito importante. Agora, ele fala também que ele lembra a eles que Cristo, ele destruiu esta inimizade, essa condição espiritual que eles estavam vivendo sem Cristo, longe de Deus. Fala que ele fez a reconciliação. Aqui está o versículo, fala, e reconciliasse ambos em um só corpo, ou seja, judeus e gentios foram reconciliados com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele fez a reconciliação. Só que você precisa confiar, crer em Cristo para você também ser reconciliado com Deus. Ele fez a reconciliação, mas não é uma reconciliação para o atacado, não. Isso é uma reconciliação que envolve, individual, é pessoa para pessoa, é um ato de fé de você crer e você é reconciliado com Deus. E também fez a paz. Cristo fez a paz. A sua morte na cruz do Calvário, pagando o nosso pecado, pagando a culpa diante de Deus, e Deus aceitando o pecador, agora eu posso ter paz com Deus. Eu fui reconciliado. Essa paz não é uma paz transitória, passageira, não é uma paz circunstancial dessa vida aqui, mas é uma paz em relação aos meus pecados, em relação a Deus, ou seja, foram todos perdoados, agora eu tenho acesso ao Pai. E por isso que ele fala aqui que ambos, judeus e gentios, têm acesso a Deus por meio do Espírito. Então você pode ter acesso a Deus hoje. Feche os seus olhos agora aí aonde você está. Feche os seus olhos, se você gostaria de tomar uma decisão. Eu lembro de uma pessoa que tomou uma decisão assim, na televisão, ouvindo, assistindo, e foi salva. Você pode também ser salvo agora, tá pronto? Feche os seus olhos e diga para Deus aí, Senhor Deus, eu creio no sacrifício de Jesus Cristo. Creio que Ele morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Agora eu quero fazer desse sacrifício, agora quero fazer dele para minha salvação e eu recebo Ele como meu Salvador. Eu quero fazer essa entrega agora e já oro em nome de Jesus Cristo e que Deus te abençoe.
enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas no meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, pra sempre com Jesus. Deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, pra sempre com Jesus. Conselho de Deus. Eu queria agora deixar uma palavra para aquelas pessoas que estão passando por lutas, às vezes decepções que acontecem, dificuldades, provas, tentações, fracassos. Todos nós passamos por isso, estamos sujeitos. Quando você lê o Salmo 37, esse salmo nos ajuda muito. Esse salmo foi escrito numa condição de pessoas em uma condição de grande dificuldade. Davi mesmo foi um dos grandes escritores desse salmo. Ele ficou cerca de 10 anos, cerca de 10 a 13 anos fugindo de Saul, das circunstâncias mais difíceis, em desertos, cavernas, correndo, sofrendo, dormindo ao relento. E Deus usou esse homem para escrever esses salmos, para benefício seu e meu hoje. Quantas pessoas têm se beneficiado por esses salmos? Como é bom você se confortar, se consolar, achar refúgio, consolo nesse salmo. E Deus fala aqui desse salmo 37, cinco verbos dessa relação entre você e Deus. Presta bem atenção. 5 verbos, rapidinho. Primeiro verbo, capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor. Em quaisquer circunstâncias você tem que entender que você não pode deixar de, sem fé, você não agrada a Deus, tem que confiar. Confia no Senhor em qualquer circunstância, confia de todo o coração.
Ele é digno, então você não pode abrir mão disso. Confia nisso, primeira coisa. Está fazendo isso? Segundo, o 4. Agrada-te do Senhor. O que é isso? Tenha deleite no Senhor. Se deleite nele. Deus quer que seus filhos se alegrem nele. Tenha o gozo nele, sabe? Que ele é digno, ele dá tudo para nós. Tudo provém de Deus, tudo. Então você tem que procurar alegrar-se dele. Paulo fala isso na sua carta a Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Tu não pode esquecer disso. Não alegrar-se em circunstância que terrena, isso aí frustra, mas procura alegrar-se nele. Outro versículo, o terceiro verbo, entrega o teu caminho. Agora entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega na mão dele. Outro verbo, o verso 7, descansa no Senhor. Eu entreguei, agora eu vou descansar. Descansa no Senhor. Isso vai te ajudar a você ter paz de espírito, a dormir melhor, a enfrentar a situação com mais segurança, descansar. Agora o último é um dos mais difíceis, mas gloriosos também, que Deus, nessa relação com Ele, esse verbo ele é importantíssimo. Está no versículo 7, espera nele. Agora está falando para esperar. Quantas vezes nós fracassamos pelo fato de não esperar? Sabe, Deus trabalha totalmente na contramão da gente. O tempo dele não é o nosso tempo. E a fé nos conduz a esperar. Abraão esperou contra a esperança. Quantos esperaram? Porque se Deus não tem dia para eles, semana, mês, ano, não tem isso. Então essa relação você tem que esperar. Enquanto ele não agir, ele está falando que quer que as coisas continuem como está. A fé leva você a esperar. Espera no Senhor. Isso é muito importante. Esse verbo último fala de você esperar nele, não em circunstância nenhuma. Que Deus te abençoe. Amém. Amigos, nós queremos agradecer a você pela sua sintonia no programa Viver é Cristo. Um programa de 30 minutos onde nós transmitimos para você a palavra de Deus. Neste momento, o Paulo vai estar orando a favor de todos que nos assistiram e que têm entrado em contato conosco, né, Paulo? Vamos orar? Ó nosso Deus e Pai, nós te louvamos por anunciar uma pessoa de tamanha grandeza, que fez os céus e a terra também, mas que desceu aqui, se fez homem como nós, para morrer numa cruz, manifestando o amor dele grande. Nós cremos nele, no teu poder, cremos na tua graça, cremos que o Senhor pode todas as coisas, nada é impossível a ti, nós cremos. E nessa condição, nessa fé, nós estamos orando por pessoas que têm feito pedidos na TV Ativa, pelo WhatsApp. Pessoas carentes, pessoas desempregadas, longe com doença, pessoas que somente pela tua mão pode haver mudança. E nós pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ponha a tua mão. Amém. Em primeiro lugar, salvando essas pessoas, mas também atendendo elas, a cada uma delas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Atende a cada uma, enfermidade, drogas, desemprego, Senhor, situações na família sentimental, tanta coisa. Mas atende agora, porque estamos orando por este nome que nós cremos e confiamos e fazemos esta oração. A glória é tua, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Até o próximo programa. O Viver é Cristo.